A palavra do Senhor para o seu coração se encontra em 1 Samuel 21:10. Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi para Aquis, rei de Gate. Porém os seus servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é este que cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhões. Davi guardou essas palavras considerando consigo mesmo e disse muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que contrafez diante dele, e cujas mãos se fingia de doido, esgravetava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Falou-me a mim, doidos? Para que trouxeste para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Senhor, entro eu na tua presença, clamando a ti por essa vida que me ouve. Papai, estende tuas mãos. Tua palavra é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Vai na divisão da alma, junta a medula, ela faz o que lhe apraz. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Fala nos corações aquilo pelo qual o Senhor tem para falar, papai. Tu és grande e poderoso. O Senhor colocou esta palavra no meu coração sobre o rei Davi. O rei Davi, a palavra, quando fala sobre o rei Davi, tem as suas peculiaridades. Ao estudar esta palavra, eu estava varrendo o meu quintal e o Senhor falando, eu orando, pedindo ao Senhor a palavra. E o Senhor falava sobre o rei Davi. Por que o rei Davi? As estratégias que Deus dava para Davi era diferenciada. Não era qualquer estratégia, não. Davi ficou na terra do inimigo. Ele teve que ir para a terra do inimigo, porque entre 10 e 15 anos, Saul perseguia ele sem causa. Olha o que aconteceu. Davi estava no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, sem saber de nada. Saul, por desobediência, foi fazer sacrifício do sacerdote que não era para ele fazer. Ele entrou em conflito com Deus por sua arrogância. Se achava rei e achava que podia estar em todos os lugares e fazer do jeito dele, porque Deus não iria rejeitá-lo. Engano. Muitas vezes as pessoas estão em lugares pelos quais estão no poder e se acha autossuficiente que ela pode fazer e acontecer, e vai mexendo, e vai fazendo, articulando, e acha que Deus não está vendo. Vai chegar o tempo que Deus vai tirar. Deus vai colocar ungidos dele em determinados lugares pelos quais ele quer. Não que as pessoas querem, mas porque Deus quer. Davi foi ungido na frente dos seus irmãos, que eram guerreiros. Ninguém se assentou à mesa antes de Davi chegar, ninguém. Samuel ainda se equivocou e disse: está aqui diante de mim o rei, porque é muito formoso. Muitas pessoas vê pela aparência. Davi estava no campo, fazendo a vontade do Senhor, cuidando da própria vida, da sua própria vida. Chegou lá, foi ungido. Demorou um tempo para ele se assentar no trono. E ele não quis, em hipótese alguma. Ele teve 2 oportunidades claras de matar
a Saul e ele não quis. Longe de mim tocar no ungido do Senhor. Não é no meu tempo, em outras palavras, que ele falou. É no tempo de Deus que eu vou se assentar no trono. Eu nunca pedi para estar aqui no trono. O Senhor me viu lá no campo e pronto. É no tempo dele. É no tempo de Deus que as coisas acontecem. Por que eu te trouxe esta palavra? Eu estou trazendo. O Senhor colocou desta forma ao meu coração. Davi foi perseguido por Saul. O que ele pensou em seu desespero? Eu não vou me cansar mais com Saul. Eu vou para a terra do inimigo. Ele foi lá para a terra de Gate, o rei Aquis, e ele chegando lá, os soldados dele reconheceu e falou: mas não é o rei, o inimigo nosso? O que ele está fazendo aqui na nossa terra? Olha o desespero que ele chegou ali. Mas o que Deus trouxe ao meu coração? A estratégia. Porque quando a estratégia vem de Deus, até os inimigos Deus usa para o nome dele ser glorificado. Davi se fingiu de louco. Começou a arranhar as paredes, esmurrar, esbravecer. Começou a babar. Aí o rei falou assim: mas não tem muito louco aqui para você trazer mais um? Ele pode até ser o rei inimigo, mas hoje ele está louco. Tem hora que nós devemos se fingir de louco perante algumas pessoas para vencer batalhas. Esta palavra tem endereço certo. Muitas vezes nós esperamos da terra, a estratégia não dá certo. Mas quando a estratégia vem de Deus, Davi estava alojado no exército inimigo, querendo entrar na casa do inimigo para tirar o peso da perseguição de Saul sem causa. Davi foi tocar para que as tormentas de Saul saíssem. Ele queria o bem. Em nenhum momento ele foi lá, colocou o nariz para cima e disse: vou matar Golias para provar que eu sou melhor. Deus ungiu Davi, um homem segundo o coração de Deus, porque ele estava num posto, ele está imposto, não pela capacidade física e intelectual, ele estava em um posto para ajudar o povo. E esta palavra, Deus vai falar com alguém específico. Quantas vezes Deus coloca Davi perto de você e você não quer? Porque é com estratégia de Davi que você vai vencer batalhas. É descendo na oração que você vai vencer. Deus tem levantado Davis para te ajudar, para tirar o seu tormento, e você muitas vezes está massacrando Davi. Deus vai tirar pessoas de tronos, de posições, de hierarquias grandes para colocar Davi. Deus tem visto o gemido da nação. Deus tem ouvido as orações de madrugada. Deus está vendo o gemido. Ele é Deus. Não sei como. Davi. Aí eu fui pesquisar como que foi a morte de Saul. Foi uma flecha que o atingiu. Ele morreu pela mão do inimigo. A morte dele foi horrível. No campo de batalha. Ele já tinha perdido a guerra ali. E ele morreu naquele lugar porque ele quis estar e fazer coisas que não era para ele fazer, era para o sacerdote. Quantas vezes as pessoas, a arrogância, a altivez, quer colocar em posições pelas quais ela não deve estar,
palavras pelas quais ela não deve fazer, não é função. Por que nós devemos orar? Para pedir a Deus o direcionamento. O direcionamento. Nós não estamos aqui para amontoar guerra contra ninguém, mas existem pessoas sem causa que nos perseguem. Muitas vezes eu me sinto igual Davi, eu falo, Jesus, eu não fiz nada, quanta guerra, quanta perseguição. Deus me faz lembrar. Tem hora que eu tenho que me fingir de louca, de doida, para conseguir me sobressair de situações. Eu tô vendo, o Senhor diz, eu sou o seu escudo, a sua defesa. Nesta situação, espere em mim, haja do meu jeito. Davi, ele não foi 100% perfeito. Era para ele ter ido para a guerra. Ele ficou no palácio. Cobiçou a mulher do seu melhor amigo. Colocou ele em situação, matou o seu melhor amigo. Causou confusão na sua família sem necessidade. Quantas vezes as nossas escolhas nos colocam em lugares, em posições, em sofrimentos pelas quais nós não precisaríamos passar. Davi escolheu o mal, algumas coisas, porque ele é humano, ele foi humano. Perfeito na terra, que pisou aqui só foi Jesus. Os demais, todos, sem exceções. Quando eu lembro a palavra de Paulo, do apóstolo Paulo, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, mas o mal está constantemente sobre mim. É o que eu faço. Eu percebo que eu não sou perfeita, mas existem escolhas pelas quais eu devo fazer, me posicionar, para que eu não venha sofrer consequências comigo e na minha família. Quantas vezes você poderia evitar algumas coisas, mas a soberba, a arrogância, a altivez não deixa. Eu vou me rebaixar. A palavra hoje em dia é rebaixar. Não, eu não estou me rebaixando. Eu estou evitando os pormenores. Porque a mão de Deus é diferente da mão humana. Deus sabe colocar cada coisa no seu devido lugar. Faça escolha certa, ora a Deus, pede direcionamento. Saul ficou ofendido porque as mulheres disseram assim: Saul feriu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. As pessoas se sentem ofendidas porque a outra está sendo melhor do que ela, mas está do seu lado. Muitas vezes é sonseira da nossa parte. As pessoas estão nos ajudando. Ao invés de eu pegar Davi e me trazer para perto de mim, porque ele está me ajudando, eu afasto. Eu afasto Davi. Davi que foi ungido por Deus, segundo o coração de Deus. Deus o chamou a dedo. Saul foi escolhido pelo povo. Olha como que está a situação. O que é bom, eu tento jogar para longe. As pessoas que é de Deus, ao invés de eu ter ela perto de mim, que as bênçãos não estão sobre ela, eu afasto. Esses dias eu refletindo sobre essa palavra, e eu falei, Jesus, tem dias que eu não quero mais ajudar, de tanta pedrada e pancada, porque eu estou fazendo bem e recebendo mal. O Senhor disse para mim, tu tá fazendo é para mim, não é para o homem. E o Senhor me fez refletir ao meu redor, o cuidado, aquilo pelo qual Ele tem feito pela minha vida e da minha família, mas é nos detalhes que o Senhor me faz refletir, o cuidado. Quantas estratégias. As pessoas querem fazer o mal, e é o mal que elas fazem
se revertem em bênção na minha vida. Aí as pessoas chegam e falam assim: nossa, mas que trabalho, que coisa maravilhosa que você fez. E eu fico assim, se eu contar o motivo pelo qual eu fiz isso, eu não posso, mas dentro de mim eu glorifico ao Senhor. Quanto mais me persegue, mais eu oro. Nai cantou ramahastei dereme cantarabagaia. Porque vem de Deus o socorro, vem de Deus a estratégia, não vem do homem, não vem do homem as nossas estratégias. Não pare de fazer o bem, não pare de buscar o Senhor, não pare de evangelizar, mas só tá eu. Não tem ninguém comigo. Continue orando, continue buscando, continue levando a palavra, continue em Deus. Ah, por que eu vou fazer tudo isso? Por que eu vou fazendo isso? A morte de Davi. Davi morreu em paz, em ditosa velhice, apesar de tudo aquilo pelo qual Davi fez. O Senhor viu do céu e não deixou que ele fosse morto por ninguém. Apesar de tantas batalhas, tantas guerras que Davi passou, ele morreu em paz e ditosa velhice. Foi no tempo de Deus. A recompensa nossa aqui, quando nós fazemos a vontade de Deus, passamos guerra, desaforos, afrontas, aflições, o Senhor vai cuidando. O Senhor vai nos dando estratégia. O povo de Deus não está só. Tem um advogado, tem um juiz, tem aquele que está no céu, assentado no seu trono, dizendo para ti: você não está só, você não é pequeno, Davi, você é minha escolha, tenho eu cuidado de ti nos pormenores. O homem não entende as coisas de Deus porque ele parece loucura e não pode entendê-las porque elas discernem espiritualmente. Deus cria situações. Eu vou detalhar algumas coisas porque Deus quer falar com alguém específico. Eu vou contar um testemunho meu de forma assim bem pautada. Eu estava em determinado lugar. Deus me mostrava a pessoa querendo armar coisas contra mim. Deus me deu uma estratégia, mas tão boa. Fiz exatamente o que Deus quis. Fui elogiada na frente de todos que queria fazer o meu mal. Porque Deus faz assim. Ele tira do pó, faz assentar entre os príncipes, não para nos gloriar, para que o nome dele seja glorificado. Deus nos defende. Houve outra situação que eu fui mandada embora sem dever. A pessoa estava fazendo mal, eu estava vendo. Fui mandada embora. Depois eu fiquei sabendo que a pessoa que foi trabalhar no meu lugar disse: não, fulana, você mandou a pessoa errada embora. Fui contratada novamente, fiquei por um tempo e não saí de cabeça baixa daquele lugar. Deus não deixa nós sairmos de lugar de qualquer forma. Existem coisas pelas quais Deus permite na nossa vida para que o nome dele seja glorificado. Nós não escolhemos 100% correto. Se eu for contar a minha vida aqui em pormenores, eu não posso. Mesmo porque eu irei ofender algumas pessoas. Mas todas as pessoas que passaram pela minha vida até o dia de hoje,
que tentaram, e eu sei quem são, o Senhor me mostra, nenhuma estão bem, porque buscaram sem causa fazer as coisas contra mim. Não tem paz, uma vida deplorável. Eu não sei por que as pessoas fazem isso, eu também não quero saber, porque cada um vai prestar conta diante de Deus. Irmã, você não deveria falar isso, mas é uma realidade. Davi, o rei Davi, era um homem bom, segundo o coração de Deus, e foi perseguido. O apóstolo Paulo largou tudo para fazer a obra de Deus, foi perseguido por aqueles que estavam do lado dele. Davi foi perseguido pelos seus irmãos. Quantos na Bíblia foram perseguidos sem causa? O Senhor mostrou. José foi jogado na cisterna pelos seus irmãos, se tornou governador do Egito e não colocou aquilo ali como um ataque às outras pessoas. A maior grandeza das pessoas não é saber quem são as pessoas que estão afrontando, porque nós não lutamos contra carne e sangue. A maior grandeza das pessoas é, mesmo em meio a tantas perseguições, olhar para Cristo. Cristo não merecia sair do trono de glória dele e morrer por nós, e ele o fez. Ele se fez de ladrão, de malfeitor por amor a nós. Que venhamos ter uma mente, um coração de Cristo. Que venhamos buscar a Deus, estratégia, que possamos ser pessoas melhor. O Evangelho vem para nós, não para que nós venhamos brigar um contra os outros, mas que possamos estar unidos em oração, buscando a Deus primeiro a ser melhor. Nas nossas atitudes, em pequenos detalhes, que possamos ser melhor. Essa semana eu estava trabalhando e uma professora falou assim para mim, ela me abraçou e disse: obrigado por você ter me falado desta forma. Eu usei a sua estratégia e deu certo. Nós não estamos para guerrear. Nós saímos de casa para trabalhar, para trazer o pão de cada dia para dentro de casa. Somente para isso. Nós não somos inimigos uns dos outros. No céu não tem divisão, na terra tem, mas no céu não tem. Quando nós plantamos o bem, nós colhemos o bem, até mesmo na nossa velhice. Na nossa velhice, nós tenhamos paz, nós teremos paz na nossa velhice, nós conseguiremos estar diante de Deus com dignidade. Nós estamos aqui apenas por um tempo. O que você está fazendo da sua vida? O que você está plantando diante das pessoas? Sou pequeno, ele tão grande. Esses dias, eu não vou contar por ética, e eu ouvindo algo importante, as pessoas fazem o mal, até mesmo para cobrar serviços, são custeado preço maior. Existem coisas que as pessoas não precisariam passar, mas a arrogância, a altivez, elas querem tudo para elas. Se elas repartissem, ia diminuir o impacto. Mas a sabedoria tem que vir de Deus, a humildade tem que vir de Deus. Deus é tão humilde, tão simples, que Ele não precisa de nós, mas Ele quer nós lá no céu com Ele, mesmo nós sendo tão falho, tão miserável, pecador que nós somos. Nós não merecemos o amor de Deus, não é por mérito, é a infinita misericórdia de Deus.
Chegou o tempo de você mudar o seu caráter. Chegou o tempo de você se arrepender. Ultimamente as pessoas vão pecando, falhando, errando, não comigo, mas para com Deus. E não se sente em pecado, em falha, se sente tão grande. Quando vir as consequências daquilo pelo qual você plantou, será que você vai ter peito para suportar a angústia? Não há necessidade de nós estarmos na casa do Senhor brigando com um com o outro. Nós devemos orar por quem está em cima dos púlpitos. Nós devemos orar pelos membros que são mais fracos, que precisam de ajuda. Semana passada eu estava na oração e a esposa do pastor, a irmã Elizabeth, disse desta forma, que nós devemos ter um coração de Cristo para conseguir amar as pessoas que estão vindo à igreja, porque todas são falhas, e é uma verdade, uma palavra tão profunda, que muitas vezes nós não amamos as pessoas, nós queremos derrubar, elas estão vindo com todas as suas limitações para tentar buscar o Senhor, para melhorar como pessoas, e muitas vezes a gente está matando com palavras, matando com atitude, porque nós já estamos lá 10, 20, 30 anos na igreja, grande coisa. Não é emprego que eu termino, eu vou pagando o INSS, eu vou me aposentar e eu vou para o céu. Não. Pelos frutos conhecereis a árvore. É pelos frutos que nós conhecemos a árvore. É pelos frutos que nós conhecemos a árvore. É pelos frutos. Quantas vezes nós estamos em lugares pelos quais não deveríamos estar. Não deveríamos estar. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos escolheu, não para nós sermos juiz, apontando o dedo, mas para que possamos ser pessoas melhor, para trazer outras pessoas a conhecer a Cristo pelas nossas atitudes. Existem muitas palavras e poucas atitudes. Se as pessoas convivessem comigo, ia conhecer todos os meus defeitos, assim como o rei Davi. Mas se chegasse um pouco mais perto, ia conhecer as qualidades. Não tem 100% da população na humanidade ruim, não. Existem muitos remanescentes que estão tentando fazer a obra de Deus com amor, com qualidade. Fique mais perto de pessoas assim. Busque a Deus de todo o teu coração. Seja as pessoas que influenciam as pessoas a chegarem a Deus. Não se afastar de Deus. O Senhor vem buscar a sua igreja. E no céu não entra de qualquer forma. Jesus vem. Passa os céus, passa a terra. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. O mundo pode evoluir, mas o que está escrito na palavra do Senhor não muda. Chegará o dia da prestação de conta. Como você está diante de Deus? Aqui é passageiro, é por um tempo. Aonde você vai morar é eterno. Venha como está. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família de uma maneira especial.